Então vamos lá, tentar fazer um vídeo rápido, como sempre, né? Por que nós pecamos? Por que o ser humano peca tanto, erra tanto, é tão injusto, é tão errado? Será que Deus nos fez assim? Eu já ouvi gente falando, Deus nos fez cheios de desejos e nos proíbe de levar a cabo, ou seja, de satisfazer esses desejos. Por que Deus faz isso conosco? Deus ri da nossa cara, nos dá desejo e nos proíbe de usá-los, de desfrutá-los? Então, por quê? Por que essa escravidão? Por que a gente não quer fazer uma coisa e faz? Por que a gente quer fazer uma coisa e não consegue fazer? Por que a gente quer ser moralmente perfeitos, mas a gente não consegue ser? Por que a gente tem pensamentos que não são bons? Pensamentos injustos, pensamentos maus, desejo de vingança, e vai por aí afora. Por quê? Como é que isso veio parar em nós? Então vamos lá, vamos tentar entender isso. O ser humano, quando ele foi criado com espírito, alma e corpo. Como se fosse alguma coisa desse tipo aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Então, o que acontecia? Estava o espírito, estava a alma, estava o corpo formando o ser humano. A alma, ela recebe, influências do corpo e recebe influências do espírito. Então, por exemplo, para a alma ter contato com esse mundo físico, desfrutar de uma fruta, tomar um banho de praia, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio, a alma precisa usar o corpo. Então, o corpo, tendo contato com o mundo físico, leva esses prazeres para a alma e a alma desfruta deles. E o espírito? O espírito teria comunhão com o mundo, tinha comunhão com o mundo celestial, tinha comunhão com o Criador, de onde ele recebia a paz, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, a felicidade, a fé. Tudo isso vinha do Espírito, emanava de Deus, vinha para o Espírito do homem, e esse Espírito do homem jogava para a alma essa influência. Então a alma do homem, ela recebia influências do corpo, ou seja, desfrutava do mundo físico por meio do corpo e desfrutava do mundo espiritual por meio do seu espírito. Então o ser humano era assim. Ele era diferente de todos os seres já existentes. Ele conseguia ter prazeres que vinham do mundo físico e prazeres que vinham do mundo espiritual. E ele não era escravo de nada. Ele tinha o domínio próprio, que vinha de onde? Que emanava de Deus, ia para o espírito do homem, que influenciava a alma. E a alma tinha domínio sobre o próprio ser. Ou seja, o ser humano não era escravo de nada, mas desfrutava de tudo que era bom, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico. Assim Deus fez o homem. Assim era para ser o ser humano. Desfrutando dos prazeres do mundo espiritual, as coisas que vêm de Deus, as coisas boas, as coisas celestes, as coisas com as quais nós não conseguimos viver bem sem elas. E desfrutaria também do mundo físico. O homem desfrutava do mundo físico por meio do seu corpo. O que acontece? Aquela narração que existe em Gênesis, muita gente ridiculariza, Adão e Eva, que Eva comeu a maçã e deu para o homem. Não tem nada de maçã. Aquilo ali é difícil as pessoas entenderem porque tem um pouco de literalidade, ou seja, é exatamente aquilo, e tem um pouco de simbolismo, ou seja, não é bem aquilo. Então nós temos que trafegar para entender o que é literal e o que é simbólico. O
O que estava proposto ali por Deus era o seguinte, ó, vocês têm essa vida, vocês têm o corpo, a alma e o espírito. Essa é a verdadeira vida. Eu criei vocês para ter essa vida. Desfrutar do mundo físico e desfrutar do mundo espiritual. Mas tudo isso, né, vinha de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, o domínio próprio. Então desfrutava-se, mas não se era escravo de nada. Desfrutava-se dos prazeres, tinha prazer, mas não era escravo do prazer. O homem tinha autonomia para dizer sim e para dizer não para as coisas, porque ele não era dominado por elas. Mas Deus fez uma coisa. Ele falou assim, ó, tá vendo daquela árvore ali? O dia que você comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, ou seja, não coma, você vai morrer. Mas aí Eva vai, olha muito, agora não vou entrar em detalhes, come do fruto e dá para o marido, e o marido come também. Da árvore que eles não poderiam comer, porque senão morreriam. Se você for ver na Bíblia, eles não morrem, eles continuam vivos. Só que eles são expulsos do paraíso, o local onde Deus tinha colocado para eles desfrutarem a vida. Mas como que Deus falou que eles iam morrer e eles não morreram? Deus errou? Não. Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando dessa perda da comunhão com Ele, que é morte espiritual. Então, quando o homem faz aquela escolha, né? Eu falo homem porque o homem é a mulher. Quando o homem faz aquela escolha de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo para Deus o seguinte, praticamente o seguinte, ó, eu não quero mais que tu sejas o meu Deus, eu quero ser meu próprio Deus. Eu não quero, quando eu estiver em dúvida se tal coisa e tal coisa eu deva fazer ou não, eu não quero que o Senhor diga, não faça ou faça, eu quero eu decidir. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza isso. Simboliza o homem escolhendo decidir por ele mesmo o que deve e o que não deve fazer, o que acha certo, o que não acha certo, levar a vida do jeito que quer. Deus falou, você pode até levar a vida assim, mas o dia que você quiser levar a vida assim, você vai morrer. E a morte foi o quê? O espírito que o homem tinha, que desfrutava da comunhão com Deus e dos prazeres celestes, amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé, alegria, tudo isso que vinha de Deus por meio do espírito do homem, o homem espiritualmente morre. Ou seja, seu espírito é apagado. Ele vira um ser com alma e corpo e o espírito morto. Com isso, ele se torna um ser incompleto. Ele perde aqueles prazeres espirituais. Por isso que o ser humano até hoje se sente incompleto. Ele pode ser milionário, ele pode ser famoso, ele pode ser um jogador, pode ser Vinícius Júnior, pode ser Neymar, pode ser Cristiano Ronaldo, Messi, pode ser quem for, ter todo o dinheiro do mundo, toda a fama do mundo. Ele nunca vai ser feliz plenamente. Por quê? Porque ele perdeu uma parte dele que o tornava completo, que é a parte espiritual, que é o espírito. O espírito do ser humano hoje, ele está morto. Ele está adormecido, ele está amortecido. Então, por ele não desfrutar dessa parte para a qual ele foi criado, para desfrutar, ele está sempre incompleto. Então, ele ficou um ser formado por alma e corpo. E como ser feliz? O único caminho que tinha para ser feliz era fazer o quê? Como agora eu só tenho alma e corpo, não tenho mais as coisas boas que vêm de Deus, as influências boas que vêm de Deus, vou seguir vivendo por meio dos prazeres que o corpo me dá. Aí o homem se torna escravo desse corpo. Ou seja, todo o prazer que ele desfruta vem por meio desse corpo. E aí ele se entrega a tudo que o corpo possa dar para ele em termos de prazer. Aí ele vira escravo dos seus desejos. Ele vira escravo de si mesmo.
Ele não tem mais visão espiritual, visão de eternidade. Para ele só existe o mundo físico, por mais que ele pense no mundo espiritual, não existe. Ele está desligado desse mundo espiritual. Então ele vive só para esse mundo físico, porque é onde ele está preso agora. Ele ficou preso. Ou seja, ele está morto espiritualmente, conforme Deus falou que ele ficaria. Daí, ele viver em função do corpo. E quem vive em função do corpo é escravo do corpo, porque o corpo é usado para enviar prazer para a alma. E a alma vive em busca de prazer porque perdeu a verdadeira felicidade que vinha por meio do espírito. Daí tanta escravidão que o ser humano tem. Depois a gente continua.